E trabalhando como intérprete e tradução aqui no Japão, nós temos muita oportunidade de estar indo praticamente quase todos os dias em hospital, prefeitura, delegacia, advogado, tribunal. São vários lugares que nós vamos e são os assuntos assim infinitos. Então nós acabamos adquirindo várias experiências de vários setores do governo, vários tipos de serviços também. E por causa disso, várias pessoas que nos assistem aqui nas redes sociais acabam tendo um tipo de ilusão sobre o nosso trabalho, achando que nós podemos trabalhar como advogado, contador, despachante também. Então isso é uma coisa que acontece, e até a nossa opinião as pessoas acabam levando muito em consideração. Então pessoas entram em contato conosco para pedir diversas orientações também, né? Só que uma coisa que nós passamos para as pessoas com uma certa frequência é que nós somos apenas tradutores e intérprete. Então não podemos opinar sobre algum assunto de hospital, se algum assunto de justiça também, não podemos opinar se o caso dela é quem que está certo, quem que está errado. E é claro que nós temos o nosso senso normal e nós muitas vezes ficamos do lado do cliente, mas quem vai determinar se isso está certo ou está errado na justiça é somente o juiz e somente com a ajuda do advogado para ver se esse caso vale a pena levar para a justiça. Então nossa opinião nesse tipo de caso assim nem pode ser levado em consideração também. Por isso que quando o cliente entra em contato com algum assunto bem complicado, né, por mais que a gente tenha a nossa opinião própria, a gente sempre encaminha para o advogado que conhece da lei, que é o profissional da lei, tá ali analisando o caso também, né? E até mesmo em hospital. Muitas pessoas perguntam se nós já vimos casos parecidos, querendo encaixar o caso delas em algum tipo de experiências que nós temos. Só que sobre o hospital também, a gente nunca fala, porque nós não somos doutores, não tem como nós poder analisar um cliente B com um cliente A ou C com algum caso parecido. Então, eu queria passar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho, né? Que nós somos tradutores, nós somos intérprete. O nosso trabalho é apenas traduzir ou interpretar também. Nós somos profissionais na área de comunicação. Por mais que nós ajudamos, né, várias pessoas em qualquer outro tipo de lugar, a nossa posição é apenas de comunicar. O cliente fala para nós e nós traduzimos o que ele está falando na hora para as pessoas e nós ajudamos ali na comunicação, para que o problema do cliente seja solucionado. Em muitas áreas, nós não temos a capacidade de resolver o problema do cliente. O problema que nós resolvemos é na comunicação. Se for um problema da justiça, é o advogado. Se for um problema médico, é no hospital. Então, para o cliente poder estar apresentando o problema dele para o profissional que vai resolver o problema dele, o nosso serviço é muito válido. Mas nosso serviço ele não pode ser usado somente para tirar opiniões, somente para a pessoa ver se ela está certa ou se está errado. A nossa opinião não pode ser levada em consideração em áreas que nós não podemos atuar. Então, de vez em quando, pessoas entram em contato falando que o tradutor fulano de tal falou isso para ele, isso está certo? Então a gente fala que no senso normal, talvez o que ele está falando faz sentido, mas nós não podemos falar que isso é certo. É melhor conversar com um advogado ou perguntar diretamente na imigração, tirar essa resposta que ele precisa diretamente da fonte. Se a pessoa ela não está confiando no tradutor ou na pessoa que ela consultou, é muito melhor ela ir com algum outro tradutor ou intérprete em algum órgão, né, que ela precisa de informação e pegar a informação da fonte. Essa é a forma assim, mais racional para você poder resolver o seu problema, né? Então muitas vezes, se você tem um problema complicado e você quer resolver de graça, né? Só perguntando para algum tradutor ou alguém que sabe mais ou menos que já passou por algum problema, é muito melhor você consultar diretamente da fonte. E uma coisa muito importante é que a nossa opinião realmente é muito levada em consideração. E se a pessoa está passando por algum problema de saúde e eu falar para ela, eu já vi um cliente que estava passando por isso e ele tomou tal remédio e sarou. Então a pessoa ela não vai para o hospital e ela vai na farmácia pegar esse remédio e já pensou se ela morre por causa disso? E se acontecer isso, quem que é o culpado? É o tradutor que deu a informação errada? Ou será que foi o próprio cliente que quis acreditar em um tradutor e não foi no hospital? Então esse foi só um caso para ilustrar o que acontece. Mas você ouvir e seguir a opinião do profissional errado só vai levar a sua vida para a ruína. Então era só isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e tchau!